Dia 31 de janeiro de 2020. Se 2019 passou rápido, 2020 está prometendo bem. Já estamos acabando o mês de janeiro, já passou o dia 1º, daqui a pouco é Carnaval, Páscoa e aí vai. Muito boa tarde a você, o programa Salutes começa agora, que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, que são as minhas especialidades clínicas, mas também a medicina ayurvédica, tibetana. Fizemos recentemente um programa na AltV sobre a medicina indígena também, e une todos esses conceitos das medicinas ancestrais e tradicionais ao que há de mais moderno na área da medicina, das terapias integradas, da física quântica, dos recursos que surgem cada dia para saúde, qualidade de vida e bem-estar, que entendemos aqui que trata-se de um conceito único. Não dá para ter saúde se você não tem qualidade de vida, não dá para ter qualidade de vida sem saúde, e bem-estar, mesma coisa, né? Você precisa da saúde como o pilar desses três grandes pilares aí da própria existência humana. O Salutes foi originalmente criado em 2009, portanto, ano passado, em junho, fizemos 10 anos de transmissão ininterrupta pela AltV, primeira TV pela internet, e aqui na TV Guarulhos estamos há 1 ano e meio praticamente, sendo que a primeira meia hora desse nosso programa também é apresentada na TV aberta em São Paulo, no canal 9 da NET, canal 86 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra, geralmente às quartas-feiras da manhã, às 11 horas da manhã. A partir de agora teremos 1 hora de programação aqui na TV Guarulhos. Eu quero lembrar também que o Salutes é apresentado toda segunda-feira às 12 horas e 30 minutos, ao 12h30 das segundas-feiras, todas segunda-feiras na AltV. Todos os programas são transmitidos também ao vivo pelas minhas páginas do Facebook, que é João Carlos Boldan. Aliás, para quem não me conhece, permita-me apresentar-me. Eu sou João Carlos Boldan, formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura desde 2000. Fui professor do curso regular de formação em acupuntura e diretor da ABA, Associação Brasileira de Acupuntura, e pós-graduado com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, portanto, Hospital das Clínicas. Isso já faz em 2005. Fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos e pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde, e agora também fazendo o curso de extensão universitária em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do programa Salutes aqui na TV Guarulhos. Muito bem, hoje nós vamos falar da Sua Majestade, mais uma vez a Sua Majestade, o ozônio, o O3. Fizemos recentemente um programa na AltV com o professor Dr. Vilfredo Irrazabal, é assim mesmo que fala, Urushi. O professor Dr. Vilfredo é um amigo nosso, é um colega, uma pessoa que a gente já conhece há alguns anos. Ele é graduado e mestrado em física pelo ITA, tem especialização em ótica e física, professor universitário por mais de 20 anos, palestrante em mais de 50 cursos nacionais e internacionais sobre ozônio, participa de diversas associações internacionais e nacionais, como a ABOS e a EUPROMO. Tem vários livros já publicados, artigos publicados, ele tem um monte de cursos, inclusive foi num desses cursos aí em Curitiba que eu o conheci, de lá para cá estendemos aí a nossa amizade. E eu, inclusive, além de tudo, compro os produtos dele, utilizo os produtos dele, o óleo ozonizado principalmente, a máquina de ozônio também, de gerador de ozônio. Ele é o maior especialista, na minha opinião, no Brasil sobre a matéria. Antes da gente, o público da TV Guarulhos é um tanto quanto um pouco diferente do público da AltV, do qual nós falamos sobre ozônio. Portanto, eu gostaria de começar a iniciar essa entrevista. Primeiro, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, José Valdanes. É um prazer estar aqui novamente com você e com o programa Salutis, que cada vez mais ganhando audiência e trazendo novos conhecimentos para a nossa sociedade. E cada vez mais precisa de todo esse conhecimento. E certamente o benefício já se está vendo e cada vez mais vemos crescendo toda esta parte da medicina integrativa. O programa ao vivo é assim, né? A gente liga o celular, o Lucas consegue colocar, a gente sai, coloca o celular, vaza o áudio. O programa ao vivo é assim. O prazer é todo nosso, doutor Vilfredo. Realmente, o prazer é todo nosso. Como eu estava dizendo, no início, no programa da UTV, a gente fez um amplo histórico da descoberta do ozônio. Então, como nós estamos num outro programa, antes de a gente entrar na pauta de hoje, que é bastante extensa, gostaria que você falasse um breve histórico de como é que o ozônio foi descoberto e como começaram as suas primeiras aplicações à saúde. A parte de ozônio, a descoberta de ozônio praticamente data ainda de 1780, mais ou menos naquela época, quando Vance Marum, eles fazendo umas brincadeiras elétricas, que naquele boom estava da eletricidade, ele deixou carregando umas esferas e começou a criar faísca. E essa faísca começou a deixar com um cheiro diferente do ambiente. Então, quando ele voltou, sentiu esse cheiro e de aí não se sabia mais nada. Mais tarde, Schoenbein, suíço, professor de química, orientando mais de 20 alunos, tentando saber o que era esse gás. Então, um dos alunos descobre a fórmula e naquela época se chamava oxigênio cheiroso. E este oxigênio cheiroso, devido ao grego ocein, que ocein significa em grego cheiro, foi denominado como ozônio a este gás. Já em 1700 e pouco, 1700, 1840, mais ou menos. 1840. Então, desde que foi descoberto até que foi caracterizado Como como ozônio. ozônio, leva mais de 50 anos, praticamente. Só Schoenbein ficou estudando quase 20 anos. E aí as primeiras aplicações, quando se percebeu as propriedades do O3 e que esse gás poderia ser utilizado para a saúde. Quando ocorreu, professor? Praticamente pouco depois, ou durante aquele experimento que Schoenbein estava fazendo, tinha muitos utilizando este gás como um desinfectante. O primeiro uso de ozônio foi desinfectante. Então já se utilizava naquela época para eliminar vírus, bactérias. Demetris foi um dos primeiros. Isso quando, doutor? Ainda perto de 1840 para 1870, nessa época já estavam utilizando já para desinfectante. como desinfectante. Sim, e quase em paralelo já começam a fazer aplicações médicas. As aplicações médicas mais fortes começam nos anos de 1900, quando em 1914 temos a Primeira Guerra Mundial. Aí se utiliza em massas bastante grandes. Uhum. Então, aí... Inclusive em amputados, em feridos com sangramento. Então, a primeira aplicação que se faz de ozônio é tratamento de feridas. Então, todos esses trabalhos foram feitos de uma forma empírica e, mais tarde, foram corroborados de forma científica. Uhum. Então, a ozonioterapia é uma técnica que nasce de uma forma empírica devido às necessidades que se tem e depois são levados para universidades ou centros de pesquisa onde eles se encarregam praticamente de verificar qual é a ação de ozônio para trazer todo esse benefício. O senhor é formado no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, né, uma grande universidade, um grande centro de desenvolvimento, de estudos e avanços tecnológicos do Brasil e eu diria da América Latina, que sabe do mundo. A gente sabe que grande parte do desenvolvimento da ciência e da evolução dos equipamentos hoje utilizados na área da saúde tem um viés ou tem uma raiz, tem um fundamento, uma origem muito ligada à indústria bélica, à indústria do exército, da marinha, da aeronáutica, buscando novos equipamentos e etc. Eu gostaria quer dizer, até o ozônio surgiu até na questão dos ferimentos ali, dos feridos da guerra.
Teve alguma outra aplicação do ozônio ou a base mesmo é só dos ferimentos da guerra ou teve algum outro estudo baseado nas Forças Armadas, por exemplo? Dentro da área médica, falando dentro da área médica, Uhum. de forma terapêutica, o que se utilizava mais era a água ozonizada e o gás para tratamento de feridas. Pouco tempo depois, começam a fazer a aplicação de infiltrações de ozônio, infiltrações do gás e também da parte das autohemoterapias com ozônio. Uhum. Então é uma coisa que é bastante antiga, infelizmente até agora proibido no nosso meio. Ainda continua? Ainda continua proibido, mas são técnicas que vêm da época dos egípcios, não é nada Nada recente. muito. Não é nada recente isso. Mas aí. os egípcios faziam que tipo de. Eles colhiam sangue e aplicavam sangue, pensavam no sistema Na imune, autohemoterapia. da autohemoterapia. Você criar E uma vacina muito- com o teu próprio sangue. Exatamente. Que é a Exatamente. técnica da autohemoterapia que salvou um monte de gente. Sim. Ainda hoje é proibido. Ainda hoje é proibido, mas se usa, né? Porque quando você tem a necessidade de salvar uma vida, você tem que sair. Por que as coisas aqui no Brasil que curam, que promovem a saúde são proibidas? A gente nunca entende isso, né? Foi assim. Tem chá, aquele chá de moringa, a Anvisa consegue proibir o chá de moringa. Aí a cannabis agora, depois de tanto vai e vem, por que tem esse lero-lero, esse peso na dificuldade de se difundir essas técnicas todas que promovem a saúde de uma maneira eficiente? E acho que é porque é barato, né? Exatamente, você falou a palavra certa. Palavra-chave, né? Palavra certa, é muito barato. Né? Não tem custo, né? Então, aí fica... Porque proibir o chá de moringa... Aí Chá de moringa é brincadeira, né? Não tem sentido. Vamos chamar, tem que chamar Deus lá e falar, olha, a partir de hoje, viu, não pode mais produzir moringa, né? Você que criou o universo, não pode mais ter moringa, porque acho que os órgãos de, né? Sim. Doutor José Lopes Fernandes Neto está mandando um abraço aos dois, a mim e a ti, doutor. Um abraço também. Sumidade do ozônio, tá falando o doutor José Lopes. Você tem que voltar logo aí para a gente dar continuidade ao nosso programa. Fizemos um programa recente sobre micotoxinas, eu, doutor José Lopes. Foi muito interessante. Doutor Fernandes Neto. Tem que voltar logo aí, vou colocar você para a nossa pauta. E aí quando... Bom, aí você colocou mas aí começou a se injetar ozônio na veia direto ou só por autoemo? Se misturava no sangue e se fazia por autoemo. Isso começou quando, doutor? Isso começou ainda em 1920, mais ou menos. Se começa aí este tipo de injeções na Alemanha. Tem um século isso, né? Sim, tem um século. Exatamente um século. E, curiosamente, eu participei de um curso de ozonoterapia em Buenos Aires e resgataram documentos lá. Eu até pedi para eles publicar esses documentos, de que um dos prêmios Nobel de Medicina que teve na Argentina, sobrenome Hussein, ele já utilizava a autohemoterapia maior em 1948. E naqueles boletins médicos que eles faziam naquela época, se resgatou isso e eu pedi para o pessoal que encontrou isso que faça uma publicação histórica sobre isso. Porque depois de que o Conselho Federal de Medicina dos Estados Unidos começa a emitir um regulamento onde proíbe tudo aquilo que não é medicamento, e isso se fica espalhando no mundo todo, praticamente aí o ozônio fica sendo proibido desde aquela época. Né? E praticamente com a necessidade que tem, assim como Cuba e outros países, continuaram fazendo ozonioterapia. Né? A ozonioterapia se desenvolve bastante na Itália, com o professor Velho Bosch, que faleceu o ano passado. Depois tem a Alemanha, depois tem de forma assim, científica e Cuba. Né? São 3 países que praticamente levaram a vanguarda da ozonoterapia. E depois aí se fica espalhando na Espanha, depois temos hoje em dia a Turquia, é um país que publica bastante sobre a ozonoterapia, e não só a ozonoterapia, sino
aplicações de ozônio em diversas outras áreas. Uhum, uhum. E naquela época de 1890, se utiliza ozônio para tratamento de água. E se começa a utilizar isso em estações municipais, primeiro na Holanda e depois na França. Então, a finalidade era primeiro desinfecção, porque o ozônio é um oxidante cuja função dele é desinfecção, primeiramente. Aí depois se vê outras propriedades deste ozônio, que além de desinfectar a água, por exemplo, degrada agrotóxico. Degrada a Degrada molécula do agrotóxico. agrotóxico. Hoje em dia se tem muitos trabalhos feitos onde, dentro do processo de alimentos, se pode aplicar ozônio para fazer uma higienização, por exemplo. Além de desinfectar, nós estamos degradando os agrotóxicos. Maravilhoso, né? E tem pesquisas feitas não só lá fora, aqui no Brasil. Tem muitos trabalhos feitos sobre isso. Tá? E de outro lado, também as pesquisas começam a avançar bastante sobre sistemas de tratamento de água e de efluentes. Não? Esse é um caso que o Brasil, infelizmente, até hoje em dia não tem uma estação municipal utilizando ozônio. Mas se vai na Brahma, a Brahma trata água com ozônio. Para fazer cerveja? Para fazer cerveja, sai uma boa qualidade de água, por isso que tem boa cerveja. Oba, bom saber. Embora não tome cerveja, mas Não. a Coca-Cola trata a água com ozônio. E assim, muitas indústrias que precisam de uma água pura, água limpa, utilizam ozônio para esse processo. Ô Lucas, então, tem uma pessoa aqui, não sei se é para todo mundo, aliás, eu pergunto aqui, tem várias pessoas assistindo, o Cacurcio Uff, Fernanda Palma, o Luiz Henrique Basílio, o doutor Luiz Henrique, que está enrolando a gente para vir aqui no nosso programa, a Vera Almeida, aqui o dedo duro aqui mesmo, viu, Basílio? Aqui não tem conversa, não. Adriano Malê, Lila, Andréa Soares, Ruth Félix, Normara Cruz, Margarida Maria está falando que o som está baixo. Não sei se é o computador dela. Tente aumentar aí. Eu vou ver se a gente consegue aumentar aqui o ganho. Bia Celestina, Fátima Alvarez, Ricardo Melo, Dr. José Lopes, Marione, Ruth, Leila França, Dulce Regina Loureiro. É a Conte? Dulce Regina Loureiro Conte, é isso? Marcela Reis. E o Dr. José Lopes está falando que o ozônio é usado para tratar a micotoxicoses, inclusive. Está nos principais protocolos. E o doutor Fernando, o doutor Neto é um dos especialistas em micotoxinas aqui no Brasil, assim como você é em ozônio, né? Então, as micotoxinas, por exemplo, onde estão? Estão presentes nos alimentos oleaginosos. Principalmente. Amendoim, castanha de Pará, não? São propensos a ter micotoxinas, aflatoxinas. E o ozônio degrada isso aí. Mas como é que faz? Faz o ozônio, não precisa colocar o líquido ou só o gás? Só o gás. Só o gás. Porque, além disso, tem outro problema. Eloá Alves também, seja bem-vindo, Eloá. Seja bem-vindo, Eloá. Tem outro problema da contaminação cruzada. Porque tem os silos que guardam o arroz que vai para o milho e a soja, e aí o vento, o passarinho, a semente. E aí quando você vai ver, não é só amendoim e nem só a castanha. As micotoxinas, elas surgem devido a variações térmicas que existem no próprio meio deles, né? Imagina essa temperatura, 40, 45 graus. À noite chega a 20 graus. Essas variações térmicas são propensos para a criação destas micotoxinas. E os criadores de suínos, por exemplo, sofrem bastante com estas micotoxinas na linha de alimentos dos suínos, né? Então, isso é já bastante comprovado e o ozônio trata isso, não? Degrada, elimina as micotoxinas. E hoje em dia tem trabalhos feitos na Embrapa com relação a estas micotoxinas. Não é bastante conhecido na literatura, né? Sim. Agora, nessas águas, nesse tratamento da água pública, viu, Fredo? Me permite chamar assim, porque me considero um amigo, favor, né, doutor? Por favor. Jane Godoy também entrando, seja bem-vinda. Esses tratamentos de grandes quantidades, por exemplo, Sabesp aqui em São Paulo, ou na sua cidade de São José dos Campos, como é que esses grandes piscinões, esses grandes tanques poderiam ser desinfectados ou trabalhados aí com os degradantes aí de agrotóxicos, por exemplo?
Teriam que ser pequenas unidades? Como é que faz isso? Não, são unidades grandes e são já plantas industriais, né? Quando falo de ozônio para o meio da saúde, eu sempre falo que nós temos a parte do meio ambiente e a parte da saúde humana e animal, do Sim, que são as ozonioterapias. Quando falamos do meio ambiente, pensamos na água, pensamos no efluente. A nossa água, hoje em dia, está cada vez mais contaminada por causa dos microcontaminantes. Quem são estes microcontaminantes? Esses microcontaminantes são resíduos farmacêuticos, resíduos hormonais e agrotóxicos que estão no leito de água. E o sistema convencional de tratamento de água não elimina isso. Aí inventaram um tal de microfiltro. Esse microfiltro é para gastar mais dinheiro. Faz uma filtragem, não faz de conta. Não? Você tem que comprar mais filtro para sustentar a semana toda com. Quando está novo o filtro, tudo bem, ele limpa, mas quantos dias dura? São coisas que não. Financeiramente, o povo paga muito caro por fica isso, né? caro, né? E o ozônio é um dos elementos que degrada esses microcontaminantes. Os microcontaminantes, resíduos farmacêuticos. Não é que a farmácia joga o esgoto no leito de água. É porque O eles, resíduo, né? para jogar, as farmácias se preocupam em degradar completamente estes resíduos. Eles não jogam, eles não são culpados. O culpado somos nós. Tomamos antibiótico, vai lá no efluente, e esse antibiótico está no curso de água, aí essa água volta novamente para um sistema de tratamento, o sistema de tratamento não elimina isso. Então, nós estamos tomando antibiótico inconscientemente. Não? Resíduos hormonais. Resíduos hormonais Principalmente, né? que é bastante Principalmente. difícil. Tem espécies de peixes que, por conta do consumo de pílula anticoncepcional, tem espécies de peixes que não tem mais macho. 99% das espécies são todos fêmeas. Sim. O Miller, dá um pulinho aqui que eu preciso falar com você. Tem duas perguntas aqui, mas antes da gente entrar nessas perguntas, doutor. Mas deixa eu te comentar, em Sim, cima dos termina. peixes que você está comentando, tem artigo publicado na Flórida, onde os jacarés são cada vez mais fêmeas e os peixes também. Cada vez mais fêmeas, Cada vez por mais conta fêmeas. de até de excesso de. Exatamente. Antes de entrar nessas questões aqui, que estão colocando questões como MMS. José Lopes Fernandes Neto pergunta: zeólita mais ozônio é uma combinação perfeita para tratar água, limpar metais e parasitas. Você concorda? Sim, é um complemento, né? É um casamento bom. É um casamento bom. As zeólitas funcionam como um filtro. Veja se você acha nas minhas coisas o calendário dos cursos da Nova Ciência, que eu preciso anunciar, eu não estou achando. Por favor. A gente vai encerrar a nossa primeira meia hora aqui, tem uma pergunta do MMS, mas vai ficar agora para a segunda meia hora do nosso programa. Eu quero agradecer a audiência do pessoal da TV aberta, em São Paulo, canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra, geralmente às quartas-feiras, às 11 da manhã. Agora a gente vai ter a segunda meia hora na TV Guarulhos, no canal 3 da NET, no canal Vivo 508 HD e pelo site da TV Guarulhos, e também aqui nós estamos acompanhando hoje pela minha página do Facebook, como tem que ser todas as semanas. Vamos colocar os GCs então, Lucas, antes da gente encerrar a nossa primeira meia hora, por favor. Este programa Salutos, quanto os 10 anos do Salutos na UTV, mais um ano e meio aqui na TV Guarulhos, estão em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas, e no Instagram, @jcbaldan.acupuntura. De vez em quando eu publico algo no Instagram. Vamos lá, Lucas, outro GC, por gentileza. loja.jcbaldan.com.br, tem todos os equipamentos da Nova Ciência que a gente utiliza clinicamente. Tem o Potentaser, o Hidrovitalis, o ProSync, tem vários equipamentos, tem um gerador de ozônio, o óleo ozonizado que a empresa do Dr. Gilfredo produz. Eu vou colocar na loja este final de semana, que eu utilizei o produto. A gente utiliza tudo, né? Antes de ir para a loja, a gente faz tudo com a gente mesmo. Só o que a gente aprova é que vai para a loja virtual, não é um mercadinho, não. A loja virtual é só os produtos que a gente utiliza e indica para
saúde, qualidade de vida e bem-estar. Eu convido vocês para visitarem loja.jcbaldam.com.br. Que mais, Lucas? O site www.jcbaldam.com.br. Que mais, Lucas? Esse para marcar consulta comigo, 97719-2266. 97719-2266. Tem mais algum? Tem o da Nova Ciência. Então, da Nova Ciência, doutor Vilfredo, o próximo módulo é dia 15 e 16 de fevereiro, que eu não sei se bate com o curso da veterinária. 15 e 16 de fevereiro de 2020, no Hotel Pestana, aqui em São Paulo. O módulo é sobre ecossistema gastrointestinal e a nossa saúde, terapias quânticas e suplementos modulando desbioses intestinais. Informações pelo telefone que você está vendo aí, 956875835 e o 39049832. 956875835, 39049832. Falar com a Gracinha da Lauren. Gracinha da Lauren. Por favor, Lucas, coloque o cartaz do curso do Dr. Vilfredo, que vai ter na empresa. É da sua empresa o curso? Como é que é? Sim, criamos o Instituto Brasileiro de Ozônio com a finalidade de divulgar a ozonioterapia e outras aplicações de ozônio também. É no mesmo dia. Infelizmente é no mesmo dia, olha, 15 e 16 de fevereiro de 2020, 9 palestrantes, oftalmologia, medicina esportiva, odontologia, oncologia, dores crônicas. Tá faltando um C lá, hein, doutor Vilfredo? Sim. Dores crônicas, fibromialgia, ortopedia. 15 e 16 de fevereiro, descontos especiais para ex-alunos do IBOR. São José dos Campos. Inscrições, segura o telefone para mim, por favor. 12 98228 6081. 12 98228 6081. Dia 15 e 16 de fevereiro. Aliás, tem por favor, Lucas, o telefone do professor, o GC, por gentileza. Eu quero agradecer, então, o público aqui. O telefone do Dr. Vilfredo está aí embaixo. São 2 telefones, tem inclusive o e-mail e o site. Na verdade, não é e-mail, é o site. Então, eu quero agradecer aqui a audiência da TV e me despeço do pessoal da TV Aberta, agradecendo e convidando vocês da TV Aberta a nos assistirem na TV Guarulhos todas as sextas-feiras, às 14h30, ao vivo. Muito bem, dando continuidade ao nosso programa desta sexta-feira, último dia de janeiro de 2020, né? O primeiro está acabando. Obrigado, meu caro. Tem uma pergunta aqui que eu perdi, eu vou ver se eu consigo resgatar aqui, mas eu lembro o que foi perguntado, eu peço desculpas, deixa eu ver se eu consigo comentários ao vídeo, comentários na sala de vídeo, mas enfim, em resumo, a pergunta era qual a comparação do MMS com a ozonioterapia? Porque o MMS também é um grande desinfectante e a pessoa acabou perguntando a diferença entre o MMS e o ozônio, doutor. Sim, os dois têm um princípio que os dois são oxidantes, né? Quando o ozônio atua no organismo, quando se faz aplicação sistêmica, o ozônio ele não atua em forma direta para tratar a doença, ele atua de uma forma indireta, promovendo os antioxidantes, e estes antioxidantes são praticamente o que dão a nossa vida e a nossa saúde. No caso do MMS, a MMS você tem que ingerir. Então, é químico. É químico. Então, o processo vai acontecer através da via digestiva. Então, o ozônio não atua através da via digestiva, né? Então, as vias são diferentes. Agora, quando se pergunta se eu posso tomar MMS a vida toda, não. Não tem doses adequadas tanto para MMS quanto para ozônio também. Agora, a grande dúvida é, pode-se utilizar os dois simultaneamente ou não se indica isso, doutor? Não se recomenda fazer 2 terapias oxidativas ao mesmo tempo. Pode se intercalar? Se pode até fazer, mas melhor até intercalar ou alternar um com o outro. Qual o prazo entre uma sessão e outra? A ação de ozônio praticamente leva até 1 hora.
se pode fazer no dia seguinte, para fazer com toda essa tranquilidade que se tem. Não teria essa necessidade de fazer imediatamente depois. Um dia de repouso. Sim, sim. A Margarida pergunta o seguinte: ozônio em aplicações retais pode dar algum efeito colateral, desconforto, pois age diretamente em fígado, vesícula e pâncreas. Geralmente esses órgãos também estão sujos. Então, quando o ozônio se aplica dessa forma sistêmica, que é a insuflação retal, ele também tem uma função de detox. E às vezes, quando se limpa qualquer coisa, causa dor. Pode ser algum Por isso. desconforto desse tipo. Mas, normalmente, a aplicação de ozônio vai causar um desconforto quando é insuflação retal, é mais na parte intestinal. Não... Tem gente que depois de fazer ozônio vê algumas erupções na pele, coisas desse tipo. Como o ozônio é um detox também, então, por algum lado tem que sair a parte tóxica, né? Então, às vezes, essa manifestação causa dor. Então, é questão de ser acompanhado por um médico, né? E o médico diga o que está acontecendo no meio desse processo. Porque às vezes também, simultaneamente, com o ozônio, o paciente já vem com alguma coisa meio predisposta, aí faz ozônio, só que essa coisa predisposta, o ozônio não controla e ela se manifesta. Então, por isso que o médico tem que fazer um exame clínico bastante rigoroso para que não caia naquele dizendo de que o ozônio que causou isso. Muitas vezes se escuta isso, mas quando se analisa, praticamente não é o ozônio que causou isso, porque o paciente já estava vindo predisposto com essa doença. O ozônio funciona como uma enzima, um processo promove as reações sem, no entanto, ser uma dos integrantes da reação, é isso? Isso. Odete Rosa entrou, o William Agostini, o Paulo Sérgio Florenzano, que está fazendo uns vídeos aí sobre aviação, sobre pilotar. Está aprendendo, né? Fica copiando a gente, fica olhando, mas está aprendendo. Está aprendendo, viu, Paulo? Segue nessa linha que você está. Vai assistindo mais 10 anos de saúde, você vai ficar bom. José Lopes Fernandes Neto faz uma pergunta interessante aqui, doutor Wilfredo. No coronavírus, o ozônio pode ser útil, porque agora o coronavírus virou a moda, né? O pânico. O ser humano precisa, assim, sempre estar ou assistir uma supernovela, ou precisa estar super envolvido com uma grande febre. Sim. Tem que, né? Agora o coronavírus, de fato, parece ser coisa importante, os números na China são crescentes, obviamente que é preocupante, mas, né, tem um pouco de sensacionalismo aí ou não, doutor Wilfredo? Lembrando um pouco, quando começou a aparecer a gripe suína, depois apareceu H1N1 e depois apareceu o ebola. Isso, AIDS, apareceu. AIDS, tem os ciclos, então, né? tem os ciclos que vem cada uma destas epidemias, né? E, por exemplo, ebola diziam que não tem cura, e aí tem o artigo publicado por o Dr. Mark, onde 4 médicos se trataram com ozônio e estão vivos, e aqueles que não se trataram morreram. Isso é um fato. Agora, que isso vai acontecer sempre, eu acho que precisa fazer um pouco mais de estudos em cima disso. E experiências, inclusive. Né? Então, quando o ozônio atua no nosso organismo, ele melhora o sistema imune. E melhorando o sistema imune, nós vamos dizer, eu não vou pegar a gripe, porque estava imaginando, se todo mundo pegasse a gripe H1N1, ou a corona mesmo, o corona mesmo, ou nos estão escondendo a informação que todo mundo está pegando, então não tem sistema imune que sobreviva a isso, não? Isso é uma coisa que eu me estava perguntando, mas não é possível. Alguma coisa está acontecendo, a notícia não está vindo inteira. Porque se tem essa contaminação que eles dizem, então eles terminam a população toda. Acabou o planeta. Ninguém mais sobrevive. Será que é desse tamanho? Ou será que quem tem um sistema imune forte, ele não pega e não desenvolve isso? Sim.
né? Geralmente, essa é a grande saída, né? As pessoas falam assim, as pessoas chegam no nosso consultório achando que vão tratar doenças. Quem É, vai tratar doença é o médico. A gente trata do ser humano para que ele fique bem, para que não fique doente. Independente do que seja, dor no dedo mínimo do pé direito ou tumores graves, né? A gente desintoxica, aumenta o sistema imunológico, vai nutrir, micronutrientes, e etc, etc, exatamente. etc. Quer dizer, a gente fica focando né, no inimigo, né? Essa coisa bélica norte-americana de colocar canhão para ficar atacando a doença como grande inimigo. O doutor Neto, doutor José Felipe Júnior, teve recentemente aqui, um oncologista, falando de câncer, e falando, olha, a gente não precisa ficar atacando, precisamos tratar a célula doente. É, Tratar, né? então, aí tem um livrinho livrinho não, um livro muito bom, que se chama Imune. Imune. É. E ele descreve assim, para leigos, o que é o sistema imune? Os vírus se reproduzem com uma velocidade bastante grande, as bactérias também. E as nossas células se reproduzem com uma velocidade lenta. E essa velocidade lenta, para combater estes vírus, muitas vezes não é suficiente. E aí nós temos que reforçar esta célula para que se proteja desses vírus e bactérias. Esse é o sistema imune. Como ter uma boa alimentação é importante. Sim. Não? O ozônio, o que vai fazer? Vai melhorar a quantidade de oxigênio a nível celular com o qual ele vai se defender. Uhum. Não? Então, acho que por esse lado, nós podemos prevenir inicialmente uma contaminação e, caso já esteja instalado, ver qual seria o procedimento. É, Não, é um pouco errado dizer de que eu vou curar tudo. coronavírus. Não. Vai depender muito de cada paciente como ele vai evoluir a um tratamento que vão fazer. E igual com qualquer outro remédio, seja ozônio ou qualquer outra coisa, vai passar pelo mesmo processo. E, bom, em suma, você indicaria a aplicação de ozônio para a contaminação de coronavírus? Sim ou não? Teria que avaliar um paciente, porque se o paciente está bastante debilitado, é melhor não fazer ozônio. Não? Então, tem condições específicas quando se pode fazer ozônio num paciente. Agora, de forma preventiva, é bom fazer para reforçar esse sistema imune. Quando que o ozônio pode ter uma contraindicação, entre aspas, né? Que você está falando do paciente muito debilitado. Por exemplo, nos hospitais, pacientes que estão bem mais com o sistema imune mais baixo, se indica fazer ozônio ou tem que ter uma avaliação mais cuidadosa, doutor? Clinicamente, praticamente, os médicos que já utilizam, eles, vendo o paciente, dizem que está bastante debilitado, então é melhor fazer um pouco de ozônio, ou primeiro suplementar esse paciente, Com vitaminas, minerais? vitaminas, minerais, para depois fazer ozônio. Não? Porque a base de nossa saúde está aí. Não? Sim. A alimentação e algum reforço para poder melhorar isso. Sérgio Francischini Filho, seja bem-vindo, Sérgio, querido amigo. Aline Lopes Leal Rocha, também seja bem-vinda. Aline, é um prazer ter você aqui com a gente, também assistindo nosso programa ao vivo. Rose Santos também, Luciana Gualtieri. Nesse caso, é possível fazer concomitantemente se eu pego um paciente debilitado, ou por quimioterapia, ou por recuperação de uma doença grave qualquer, enfim, uma paciente que está saindo, voltando às condições normais, que a gente brinca, e já que você é um cientista, em CNTP, condições normais de temperatura e pressão. As pessoas começam a voltar à saúde. É muito importante aliar o ozônio com esse suplemento mineral e vitamínico para que ambos atuem conjuntamente para melhorar o sistema imunológico, Wilfredo? Sim, hoje em dia praticamente os cursos mesmo de ozonioterapia já têm umas horas dedicadas para esta parte de suplementação. É importante condicionar o paciente para depois fazer ozônio. Aí você vai ter uma melhor resposta com relação à ação do ozônio. Por exemplo, quando tem um paciente com anemia abaixo de 8, por exemplo, aí tem que ir com cuidado. Com cuidado. A Aline está agradecendo, obrigado, JC, querida. Você também é uma querida, viu, Aline? Eu tenho uma profunda estima por você também. Seja sempre bem-vinda, é um prazer ter sempre você aqui com a gente. É exatamente isso
que eu tive uma decisão recente no consultório. A pessoa estava com anemia, tinha feito quimioterapia e falou, eu queria fazer ozônio. Sabe quando bate aqui que você fala, não faça? Eu falei, não vou fazer. Porque eu mesmo tive uma, mas aí não foi ozônio, foi um ozônio autoimun maior. Sim. E eu passei mal, porque tinha muito bicho, tinha muita toxina, e eu tive aquela Alzheimer, né? E é uma coisa que precisava entrar com vitamina C, você tem que entrar com antioxidante poderoso. A pessoa tinha acabado de fazer uma químio, estava com sangue meio... eu vim falar de ozônio e tal, poderia fazer insuflação retal. Eu falei, não vou fazer. Fiz bem ou fiz mal? Não, você fez bem, porque ele não vai responder, não? O organismo não vai responder e aí o culpado vai ser você e o ozônio. Exatamente. Às vezes você faz aquelas indicações para o paciente, não faça isso, não faça aquilo, não coma açúcar, não coma trigo, não utilize leite, derivados e tal. A pessoa não fala nada disso e depois a gente que é culpado porque a pessoa não melhora. Professor, pergunta Rose Santos, ozônio é oxidativo. Quando estou com o corpo muito oxidado, como devo proceder antes? Primeiro eu quero saber como é que você sabe que você está muito oxidada, Rose. Mas enfim, sabendo-se que se está oxidada, pode-se fazer ozônio? Então, o pessoal de Cuba tentou quantificar o estresse oxidativo. Só que esta forma de quantificar a través de exame de sangue, essa forma de quantificar é um pouco aleatória, porque esse estresse oxidativo de manhã tem um número, ao meio-dia tem outro e à noite tem outro. Varia Então, muito em relação à glicemia, por exemplo? Também não? Varia também. Então, esses valores teria que ver de que se tudo está bastante baixo ou bastante alto, aí levar em consideração esse estresse oxidativo. Então, essa quantificação se queria tornar de que seja um indicador para fazer ou não fazer e quanto fazer de ozônio. Mas não... Inclusive tentaram fazer uma máquina que faça esses análises, mas não deu certo. Né? Agora, o que se está indicando para um paciente fazer ou não fazer ozônio é a análise de sangue do G6PD. G6PD. É o mínimo que se está condicionando para o paciente fazer de exame de Que ele faz o G6PD. quê? Eu fiz esse exame depois dessa Rosh-Heimer. O G6PD ele é responsável por fazer a oxigênio a nível celular. Então, quando ele está baixo, ele não vai conseguir reagir o organismo para fazer esse oxigênio a nível celular. Então, aí, ao contrário, ele vai inibir. Então, aí é onde praticamente o ozônio não é indicado. não é indicado. E o que fazer para tratar nesses casos? Tem paciente que eu nunca tratei paciente, mas os médicos me comentam de que o paciente foi lá fazer o laser. Ilib laser. E melhorou bastante o G6PD. Interessante. Muito interessante. Se é regra, não é regra, não sei, mas muito, é um relato muito interessante. Muito interessante. Tem que ser considerado. Para detox no consultório, eu costumo fazer o Ilib laser e o hidrovitalis em seguida. O resultado é muito diferente. Não. Realmente é muito diferente. Sim. O William Agostinho está me fazendo lembrar aqui que o meu filho é ortopedista, sabe disso, né, doutor? Sim. E outro dia ele foi conhecer o consultório, a gente está se juntando, ele vai atender comigo, ele vai trabalhar comigo lá, porque eu vou fazer ele virar agente mesmo, né? Vou virar. E aí eu cheguei, ele estava com a mulher dele, que é dermatologista, e estava com dor na coxa femoral e no pé, que ele tinha treinado, tinha batido. Eu falei, vamos fazer um ozônio local. Ele falou, ozônio mata, né? Quer dizer, né, na faculdade de medicina ele deve ter aprendido isso. Ozônio mata, que não sei o quê. Eu falei, olha, doutor, aqui não é conversa médica, é conversa de pai para filho. Deita na maca e cala a boca. E aí ele estou todo bravo. Aí a gente fez umas subepiteliais, onde estava com dor, tanto na pseudoartrose que ele tem no calcanhar e na coxa femoral. Aí ele olhou para mim, não é que melhora? Eu falei, não é que melhora? Não é que melhora? Eu gostei dessa história porque o William Agostini pergunta o seguinte: o ozônio ajuda a reconstruir a cartilagem? Qual indicação em hérnia de disco, bico de papagaio e etc., como nesses próprios casos que eu acabei fazendo?
Então, uma das coisas onde o ozônio se desenvolveu mais, tem mais artigos científicos, é, a hérnia de disco. Olha de disco. A hérnia de disco deve passar de uns 1000 artigos publicados. Mas não para recuperar. Chega a recuperar a Chega a cartilagem? Recuperar a cartilagem, não exatamente. Cartilagem é outra coisa, não? Sim. Você está Porque falando da hérnia, a hérnia, da né? expansão. No do caso disco. da hérnia, tem os papas a nível mundial que Sei. praticamente eles dizem 95% não precisa cirurgia. 95%. 95% não precisa cirurgia. Agora, dependendo do quadro, eles fazem a infiltração. Antigamente se fazia a infiltração Intradiscal, né? intradiscal, com fluoroscópio, todas essas coisas aí. Hoje em dia não é necessário fazer tudo isso. Você faz a paravertebral e o resultado demora um pouco mais, mas chega. Tá? Então, tem um número de sessões. Às vezes o paciente leva uma aplicação de ozônio e diz, melhorou a dor. Aí vai embora e não volta mais. Uhum. Mas ele não tratou a hérnia. Sim. Ele tratou a dor do momento. E esse tipo de coisa se vê com muita frequência. Agora, a hérnia de disco é o que tem mais estudos realizados a nível nacional, também agora, e a nível mundial. Então, e na parte de ortopedia que se me está mencionando, que é a parte da cartilagem, por exemplo, paciente que tem artrose. Artrose é praticamente o osso está com um desgaste, não? Está meio que poroso, coisa desse, não está bem liso, não? Para que esteja lubrificado. Então, o que faz o ozônio? A primeira ação de ozônio é reconstruir células, mas ele tem um limite, ele não reconstrui tudo. Totalmente. O cartilagem é difícil de reconstruir. Sim. Para ele se formar já leva bastante tempo. Né? Sim. Então, o ozônio cria um ambiente para fazer isso e depois estão utilizando o plasma rico em plaquetas. Sim. Para ajudar a reconstruir isso. PRP. Não quer dizer de que todo mundo vai ter esse resultado linear. Sim, sim. Cada paciente reage de diferentes formas. E aí tem também a parte nutricional em cima disso que ajuda bastante. Né? Sim, principalmente colágeno, né? Sim. Margarida pergunta o seguinte, a hidratação tem que ser bem maior depois da aplicação do ozônio, pois ajudaria na eliminação das toxinas? A hidratação. Tomar bastante água depois para poder... Água é sempre bom. Sempre bom, né? Tem mais perguntas aqui. Muito boas as explicações. Fígado, pâncreas. Quais hoje são as pesquisas utilizadas, Fredo? E as mais modernas pesquisas que estão sendo feitas hoje com o ozônio, que são novidades. Porque a gente nem começou a pauta do nosso programa hoje, né? Volta aqui. Nós temos uma pauta, porque o Gilfredo vai voltar aqui, obviamente, porque nós íamos falar de aplicações do ozônio em medicina, fizemos isso. Mas odontologia não tratamos, veterinária não, higienização de ambientes, água de piscinas, água e efluentes, processo de alimentos, agricultura, saneamento básico, enfim. Mas a gente vai atendendo os nossos internautas e conversando aqui. Outra oportunidade, São José pertinho, ele volta logo, não volta? Sim, com certeza. Né? Isso aí, pertinho daqui. Para onde está caminhando a pesquisa hoje dos ozônios, que são as áreas mais modernas de aplicação hoje? Então, aqui no Brasil, os conselhos que aprovaram, primeiro foi de odontologia, e ontem foi aprovado o Conselho Federal de Farmácia. Farmácia? Farmácia? Farmácia aprovou o uso de ozonioterapia. Puxa. Agora, a regulamentação, eu imagino que vai sair na semana que vem. Eles passaram... Os farmacêuticos vão poder aplicar ozônio? Vão poder aplicar ozônio. Se eles aplicam um fármaco, o ozônio também é um fármaco. A Terceira Guerra Mundial, né? Essa aí vai ser a Terceira Guerra Mundial. Sim. Olha, eu tô adorando essa história. Eu quero ficar sentado na cadeirinha para ver essa determinação. Vamos ver o que veremos. Acompanhem aí os noticiários nas grandes emissoras,
para vocês verem o que vão falar aí sobre essa liberação do Sim, semana ozônio. que vem eu imagino que vai sair a regulamentação, o que eles podem fazer, não? E praticamente isso está abrindo mais caminho para a área de pesquisa também. O Conselho Federal de Medicina, ele aprovou de forma experimental. Então, tem muitas universidades fazendo pesquisas com ozônio. E tem trabalhos que eu acompanhei, às vezes participo nas bancas de alguns, e eu achei muito interessante. O que está feito, estamos refazendo. Não é que queremos inventar a roda de novo, mas temos que seguir a rota do que é uma pesquisa e como se afirmar com essa pesquisa dentro dos procedimentos que vamos fazer. Então, tem um trabalho muito interessante que fizeram lá na Universidade Luterana de Canoas, a ULBR. A professora Viviane fez um trabalho muito interessante aplicando ozônio em cavalos com doses progressivas, doses estável e doses decrescente. E começou a avaliar os antioxidantes. Não? E isso foi muito interessante quando começou a avaliar os antioxidantes. Cada vez que se aplica ozônio, você vê quanto de antioxidantes está gerando o organismo. Então, quantos de vida se está trazendo? Né? Geralmente você fala que aplica-se ozônio para que o corpo produza o Exatamente. antioxidante, né? Porque quando me perguntam, dizem, não, ozônio é remédio. Não, ozônio não é remédio. Ozônio é um estímulo que o organismo vai ter que se curar. Não é, o ozônio é só uma ajuda. Né? Uhum. E aí ela observou, por exemplo, este crescimento dos antioxidantes com a dose progressiva. Não? O retal, ozônio retal? Não, autoemo maior. Autoemo maior. E praticamente confirmou o que está da literatura. E isso ajuda a muitos, quando querem fazer ozônio, o que fazem? Coloca o mais alto possível e vai dar certo. Não, nem sempre é assim. Uhum. Esse resultado nos mostra isso aí. E foi um trabalho estatístico também com relação a isso, porque ele utilizou os cavalos do exército. Né? Foi muito interessante isso aí. Aliás, eles são muito bem tratados, né? Eu vou pedir para o Lucas colocar mais uma vez o cartaz do curso que vai ter agora 14 e 15 de fevereiro, não, desculpe, 15 e 16 de fevereiro de 2020, lá em São José dos Campos, oftalmologia, medicina. Acho que eu vou no curso, viu? Apesar que eu tenho o curso da Nova Ciência também, vamos ver como é que a gente vai resolver. 15 e 16 de fevereiro, oftalmologia, medicina esportiva. Dá para baixar, Lucas, por favor? Odontologia, não dá, né? Oncologia, dores crônicas, fibromialgia. Não dá para baixar, né? Que nem você passou aquela outra hora, Lucas. Isso. Fibromialgia e ortopedia. Aí, ó, como eu estava falando, ortopedia e medicina veterinária. Ginecologia, muito interessante. São José dos Campos, inscrições, telefone 12 98228 6081. 98228 6081. Pode voltar aqui, muito obrigado, Lucas. O Lucas e o Pelezinho aí estão dando certo aqui na nossa transmissão, né? Nosso Twitter. William Agostini pergunta: ao retirar o canal dentário, deve-se usar o ozônio? Ele vai responder sim essa questão, mas eu quero deixar a todas as aplicações a questão da odontologia numa outra oportunidade. Mas enfim, ao retirar o canal, deve-se usar o ozônio? Ou tratar o canal? No tratamento de canal, normalmente se utiliza, quando se faz, vamos considerar o canal como sendo uma pequena cirurgia, pequena ou grande cirurgia, não sei, o dentista, todo mundo tem que avaliar, né? Então, se pode fazer de forma preventiva para que melhore o sistema imune para uma possível pós-infecção. E o ozônio se faz no canal, se aplica uma água ozonizada em alta concentração e se utiliza uma torre de água, uma coluna, onde o nível de ozônio aumenta bastante, chega a 8 ppm, que significa 8 miligramas de ozônio por litro de água. Se faz uma lavagem dentro do canal e depois se passa o gás. Direto. E, lógico, com cuidado, a fim de evitar a inalação do gás residual. Então, isso se utiliza, sobretudo, para promover uma maior desinfecção. Uhum.
Uhum. Então, agora, como existem protocolos que não se deve deixar de fazer, eles continuam utilizando a clorexidina, porque é uma exigência do procedimento que eles fazem. Uhum. Uhum. Então, isso é um trabalho que já está avançando cada vez mais, né? É um trabalho que nós vamos verificar de uma forma estatística como é que são esses resultados e não sei se você soube, não, de que o dentista que inventou o tratamento de canal, ele disse, eu fiz errado. Não? Fiz uma bobagem, né? Não, sobre Mas, isso. A gente que fez terapia neural fala muito sim, desse tipo de tratamento. tratamento e etc. Mas enfim, isso é uma decisão que cada um, junto com os próprios dentistas, etc. Em relação à água ozonizada, qual os benefícios? E eu sei que me falaram, eu ouvi, não sei se isso é verdade ou não, que você não deve passar de 3,5 copos por dia. Eu tomo mais que isso. Mas enfim, fale os benefícios e se há esse limite mesmo, doutor. Então, com relação à água ozonizada, quando hoje em dia estão vendendo, acho que a Ducol, não sei que marcas de torneiras, já sai água com ozônio. Esse nível de ozônio se pode tomar até 2 litros, não tem problema. A quantidade de ozônio é baixa. Agora, quando fazemos ozônio naquela torre, que chega até 8 ppm, isso com água bidestilada. Primeiro, a água bidestilada não se deve tomar. Né? Não, né? Quando se faz com uma água filtrada, chega até 6 ppm, dentro do equipamento que nós já fizemos testes. Agora, 6 ppm eu tomaria como sendo um remédio. Não tomaria 1 litro, 2 litros. Tomaria um copo. Um copo. Eu tomo 3, Mas 4, com concentração menor. menor. Com concentração menor. Então, tem que. Geralmente, esse tipo de equipamentos está num consultório odontológico. Sim. Fora disso, aí, todo um pouco mais para baixo. Uhum. E daí nesses esse de ozônio de líquido, de água, com 6 ppm, pode tomar um copo só ou mais? Um copo só. Um copo só. Um copo só. Porque ele tem uma carga de ozônio bastante alta, ele vai matar a microbiota. Não vai eliminar, porque a nossa microbiota é muito alta, Uhum. mas nós precisamos também dela. Né? Aliás, essa pergunta da Margarida, a água ozonizada trata quais problemas? Digestivos, principalmente, né? Geralmente para Helicobacter, gastrites. H. pylori, Helicobacter pylori, que é Geralmente, cada vez mais frequente nos consultórios, viu, sim. doutor? É muito frequente. Aí a pessoa fala, ah, mas você tem, ó. Ah, eu tenho H. pylori, não sei o quê. Eu falei, tem, né? A gente tem o testador ali, a gente faz por biorressonância, realmente é. Agora, quem não tem a máquina de ozônio, ele pode tomar o óleo ozonizado. Ah, isso. Fale um pouco do óleo ozonizado, que aliás Então, estamos colocando, eu vou colocar na loja virtual os óleos aí da empresa do Vilfredo, que é uma pessoa muito séria na produção. Quais os benefícios do óleo ozonizado? então, quando você vai ingerir, geralmente é para tratar as gastrites e as úlceras gástricas. E no último encontro que tivemos, encontro científico que organizamos aqui em São Paulo, o ano passado, tivemos um trabalho muito interessante sobre tratamento de um câncer do esôfago. Eu tenho um caso para Isso contar. foi um caso que, sim, foi publicado como relato de caso, está no site do Instituto, está esse trabalho, e foi resolvido esse caso. Agora, eu não quero dizer que se trata todos eles, tem que Sim, tomar cuidado. eu tenho um caso para contar desse exemplo. Eu estou tratando uma pessoa com câncer do esôfago que migrou para o duodeno. E o primeiro dia que ele veio no consultório, estava com muita dor, se contorcendo de dor. E a atitude que eu fiz enquanto eu estava atendendo era dar uma gotinha de óleo ozonizado com água a cada 2 minutos. Ele ficou tomando. Cada 2 minutos tomava uma gota de óleo com água, gota de óleo com água, gota de óleo com água. Suas considerações finais, doutor, que temos que encerrar. Você viu já que o Lucas já está começando a soltar fumaça pela orelha ali. Primeiro, agradecer o convite e fico à disposição para futuras
contribuições que podemos fazer. E eu acho muito interessante o teu programa estar tratando da saúde, né? E hoje em dia, praticamente, essa saúde não é só física, sino também é mental. E certamente tudo isso aqui nos ajuda a contribuir desse lado, né? Então, eu parabenizo o teu programa e certamente isso aqui vai trazer muito benefício para a nossa sociedade. Seguramente, essa é a nossa missão. Bastante necessitada disso. Muito obrigado. Essa é a nossa missão, doutor Wilfredo. Eu agradeço a sua presença, que veio lá de São José dos Campos para cá. Falamos pela TV Guarulhos 3 da NET, Vivo 508 HD, e também pela TV aberta, canal 9 da NET, 186 da Vivo Analógico e 8 da Vivo Fibra. Convidando vocês a todos, na segunda-feira vamos falar sobre constelação familiar na AltV, maravilhoso tema. E na sexta-feira aqui, 14h30, estaremos aqui novamente. Então, até a segunda, até sexta, até segunda e até sexta.